Olá, então dando sequência na nossa aula para o curso de Educação Física, para o primeiro e para o sexto semestre, de manhã e noite. As disciplinas são iguais. O primeiro conceito, população e amostra. A bioestatística ela vai trabalhar com os dados estatísticos utilizando a população. E a população, para nós, das características que nós temos, é daquilo que nós queremos estudar e sempre com uma característica comum. E a amostra é parte dessa população. Dentro disso, temos tipos de variáveis que nós podemos coletar nessa pesquisa ou nesse estudo, que são as quantitativas e as qualitativas. E também nós temos algumas variáveis de posições, que são os valores mínimos, os valores máximos, a moda, que nós vamos conversar ainda nesse conteúdo, a média, posteriormente, e a mediana. E também nós vamos ter, ainda para a gente conversar, a questão das representações gráficas e demonstrar que através dos gráficos ou tabelas, o foco será mais nos gráficos, nós conseguimos visualizar melhor esses dados que nós pesquisamos. Então, o conceito de estatística envolve técnicas para coletar, isso é, fazer uma amostragem, organizar, escrever, analisar, interpretar os dados provenientes de experimentos ou de observações. E devo lembrá-los que dentro da teoria da informação, os dados em si, eles não valem nada, ficam largados. Quando nós pegamos esses dados e nós tabulamos esses dados, gera informação, que está aí. E a pessoa tabula as informações, gera o conhecimento. Isso é conhecido como a pirâmide do conhecimento. Então, estatística que trabalha com uma quantidade gigantesca de dados. Nós temos a população, que para nós que tem pelo menos uma característica em comum, um conjunto de indivíduos ou objetos que apresentam pelo menos uma característica em comum. E aí tem a população, todos os possíveis praticantes, por exemplo, de exercício físico, nós vamos fazer uma amostragem, ou seja, vamos pegar um subconjunto, uma parte dessa população, e como nós não conseguiríamos falar com todo o mundo do Brasil, e nós não teríamos tempo, não teríamos dinheiro, qual é a característica importante dessa população? Essa amostra, ela tem que ser uma redução menor, mas ela tem que ser representativa. Então a amostra deve ser representativa. Dentro da nossa estatística descritiva, o que fazer com as observações que coletamos? Ou seja, eu tenho um universo, que é a minha população, eu vou fazer uma amostra, vou pegar parte dessa população representativa, e a primeira etapa que nós temos seria o resumo dos dados. Ou seja, organizar, vamos descrever os dados, vamos organizar e resumir os dados coletados, porque é uma grande quantidade de dados e hoje a característica que nós vemos no mercado profissional é através de computadores e dos softwares que nós temos hoje em dia. Um software que tem fácil acesso para as pessoas é o Excel. Depois nós temos o SPSS e principalmente, que na minha opinião, o melhor software estatístico é o SAS, é o Software Analítico Estatístico. E aí pode-se contratar um profissional especialista nisso para desenvolver a contagem desses dados, mas o profissional, por exemplo, de educação física, ele que vai solicitar para esse profissional o que ele deve pesquisar, o que ele deve fazer. Dentro desses dados que nós coletamos, nós temos alguns tipos de variáveis, ou seja, alguns tipos de números. E também algumas características. Quando falamos que é uma variável qualitativa, essa característica ou essa variável não é numérica, ela é não numérica. Por exemplo, ele é forte, ele é rápido, é bonito, ele é feio. E qual é o nosso aspecto que nós vamos trabalhar durante o curso? É com a quantitativa, ou seja, ela vai ser expressa por números. E esses números nós podemos dividir em dois formatos. Ou seja, a
quantitativa ela pode ser discreta, ou seja, os números são inteiros, e a contínuo, ou seja, os números são fracionados. E também na qualitativa nós teríamos a nominal, por exemplo, cor de olhos, claro, escuro, cor de cabelo, loiro, ou também o cabelo escuro. E temos a ordinal, que seria o grau de instrução, como exemplo para nós. Uma pessoa que fez o primeiro grau, uma pessoa que fez o segundo grau, uma pessoa que não tem instrução, ou tem o terceiro grau, tem um curso superior com pós-graduação. E para isso, nós temos algumas variáveis quantitativas que nós vamos discutir mais à frente, que seria a moda e a mediana. E aí nós temos alguns pontos dentro de um gráfico depois de tabulado, que seriam os pontos de mínimo e o ponto de máximo. Então, nesses primeiros conceitos, vamos à nossa pergunta para ver se os senhores e as senhoras entenderam. Das variáveis abaixo, qual podemos classificar como quantitativa discreta? Ou seja, uma variável quantitativa discreta. A população, alunos de uma cidade, variável cor dos cabelos. B, população, alunos de uma academia, variável sobrecarga de um exercício. C, população, alunos de uma escola, variável nota no semestre. D, população, praticante de hidroginástica, variável peso do aluno. E, população, equipamentos de uma academia, variável quantidade de esteira. Então, a resposta do nosso questionamento das variáveis abaixo, qual podemos classificar como quantitativa discreta? Um lembrete, a quantitativa, os números são inteiros, então a resposta correta é a E, a população, equipamento de uma academia. Variável, quantidade de esteiras, ou seja, é um número inteiro, nós não teríamos meia esteira, teria uma esteira ou não teria outra esteira. Dando sequência no nosso conteúdo, analisando sempre um gráfico, nós podemos ver os pontos de mínimo e o ponto de máximo nessa observação. E aí tem um gráfico mostrando o ângulo máximo, o ângulo mínimo do quadril, mínimos do quadril, do joelho e do tornozelo. Então é fácil observar a parte de mínimo e a parte de máximo, a parte de máximo, a parte de mínimo. E através disso nós conseguimos detectar mais facilmente. Então vamos para a nossa primeira medida de posição, que seria a moda. E aí tem uma charge. Os chapéus, mas nem por isso vou ficar fora da moda. Querida, seu chapéu é maravilhoso. Nada como andar na moda. Então vocês vão ver alguns tipos de chapéus que as pessoas têm. E normalmente esse conceito de moda é um conceito fácil, intuitivo, ou seja, é aquilo que as pessoas mais usam. E na estatística, vendo a estatística, assim, é a característica que mais se repete. Então, vamos dar um exemplo, a medida de posição moda, que para nós, estatisticamente falando, é o MO, é o valor mais frequente, ou seja, a característica que mais se repete. E nós podemos ter a moda unimodal, a bimodal, a multimodal ou amodal. E amodal é quando não existe moda. Então, dentro do exemplo que eu estou mostrando para os senhores e para as senhoras, a primeira coisa, a sugestão é, agora pega um caderno e primeiro faz o rol, ou seja, deixa em ordem crescente, em ordem decrescente, para treinar o rol. E aí, vamos ver o que mais repete, que está no próximo slide. Então, em 6 avaliações de uma turma do curso de Educação Física, obtivemos as seguintes notas. Então, nós temos 4 alunos, aluno 1, 2, 3 e 4. O aluno 1 tirou 8, 6, 7, 9, 6 e 7. O aluno 2, 4, 6, 5, 6, 6 e 7. O aluno 3, 7, 8, 5, 9, 6 e 10. O aluno 4, 6, 8, 7, 7, 8 e 6. Identifique a moda para cada aluno. Ou classifique como unimodal, bimodal, multimodal ou amodal. Amodal não é nosso caso, porque não tem todos os elementos aí se repetem. Amodal é quando não existe moda. Unimodal, ou seja, só tem uma moda. Então o aluno 1,
ele tem a unimodal é o aluno 2, que só tem uma moda. O 2 tem o 6 3 vezes. Então só tem um número que repete 3 vezes. É unimodal, uma moda só. No aluno 1 é bimodal, ou seja, temos duas modas, que é o número 6, que repete 2 vezes, e o 7, que se repete 2 vezes. O aluno 3, que não tem moda, desculpa, agora nesse exemplo aqui está representado pelo 3, eu tinha falado que não tinha, mas na realidade tem. E o aluno 4, nós temos 6, que se repete 2 vezes, o 8, 2 vezes, e o 7, 2 vezes. Então nós temos 3 modas. Então, fazendo um resumo disso daí, o que seria? A unimodal quando tem um número que só se repete, bimodal quando tem 2 números que mais se repete, e multimodal é mais que 3, porque nós podemos ter uma pesquisa maior, com uma amostra maior, teria 3, 4 modas. E uma modal quando não tem moda. Então esse é o primeiro conceito de medida de posição. O próximo conceito que nós temos é de mediana. E aí tem várias formas de classificar a mediana. Eu vou mostrar uma forma de classificar a mediana que está nos livros. Não precisaria fazer isso, porque a mediana é metade, ou seja, como sempre falo, pega o rol e conta quantos elementos tem e divide por 2. Então metade, mediana é a metade. Então mediana corresponde ao valor variável que ocupa a posição central de um conjunto de n dados. Exemplo 1, número de variáveis ímpar. Porque nós vamos ter um rol, então aqui no nosso caso são 5 elementos. O 2, que na realidade não está em rol aqui, são os dados brutos, é o 2, depois vem o 3, o 6, o 7 e o 8, aqui, ordenados. Então, 2, 3, 6, 7 e 8. Uma fórmula que tem para ter um dado exato, ímpar, eu somo 1 dividido por 2, ou daí o 3. Ou seja, primeiro, segundo, terceiro, o número 6 é a medida da nossa mediana, que é, estatisticamente falando, MD. Agora, quando o valor é par, eu vou fazer a mesma coisa. Então, eu vou ter números de variáveis par. Então, 4, 6, 2, 1, 9, 6. São 6 elementos. Eu vou ordenar 1, 2, 4, 6, 8. Eu tenho 6, com mais 1 dividido por 2, 3,5. Ou seja, ficou entre o 4 e o 6. Aí, eu somo os 2. 4 e 6 dividido por 2 tem o número 5. Atenção, o número 5 não existe. Então, isso aqui é muito utilizado em concursos públicos, que a pessoa tem que ter um conhecimento maior. Para nós, se fosse uma prova, o aluno poderia colocar 4 e 6 ou o número 5. Então, vamos para mais uma pergunta para ver se os senhores e as senhoras entenderam. As notas de um aluno do curso de Educação Física em 6 avaliações durante o semestre foram: atenção, aqui é uma variável contínua, 8,4, 9,1, 7,2, 6,8, 8,7 e 7,2. Determina a nota mediana e a nota modal. Então a resposta A, 7,9, mediana e modal 7,8. Mediana 7,2, moda 7,8, mediana 7,8, moda 7,2, mediana 7,2, moda 7,9, mediana 7,8, moda 7,8. Vamos para a nossa resposta. Então, a primeira coisa que nós temos que fazer é ter o nosso rol, ou seja, desse 7,2. Sendo a nossa mediana 7,2, vamos à moda, ou seja, o elemento que mais repete. E o elemento que mais, 7,8, é a moda, porque eu somei 7,2 com mais 8,4. 7,8 seria aqui a nossa mediana. E a nossa moda são os dois elementos que mais repete. Medida de dispersão e medida de variabilidade. O que significa isso daqui? Que se a natureza fosse estável, as mesmas coisas produzissem os mesmos efeitos. Não teríamos desenvolvimento a noção de variação. Ou seja,
existe uma variabilidade nos acontecimentos da nossa natureza. É importante medidas de variabilidade que nós vamos ver futuramente, já vamos começar a escutar isso aqui, que é a variância, o desvio padrão e o coeficiente de variação. E para finalizar, os gráficos, ou seja, é um recurso estatístico na qual nós colocamos o comportamento dessas variáveis, dos seus resultados, num plano cartesiano x e y, para que a pessoa consiga visualizar melhor. Aqui nós temos os gráficos de barra, o primeiro exemplo, e o de colunas no segundo. Então, nós temos um tipo de gráfico. O que nós sempre utilizamos, que é muito tradicional, é o histograma, que são ordenada e abscissa, que nós temos que mostra o crescimento ou decréscimo de algum dado. Também é muito fácil de fazer com software, mas é difícil para ser feito se a pessoa utilizar papel e caneta e lápis, né? É a torta de pizza, mas o Excel faz facilmente, é só colocar a quantidade, ele já monta e já dá as porcentagens. Temos também o gráfico de pontos, que a pessoa tem os pontos, aqui no nosso caso seria o peso médio, e aqui seria a média que teria desses elementos. Então nós conseguimos representar como que está cada elemento em relação à média. Uma outra forma de visualizar, através dos gráficos de linha. Representação gráfica de tendência com mudança de uma variedade em função do tempo. Pode representar mais com a variedade. Então, tem que tomar alguns cuidados. Escala muito pequena, interação que não existe pode aparecer, escala muito grande, ocultar interpretações. Mas é um modo, aqui está comparando o atleta 1, o atleta 2, o desempenho dele. E também nós utilizamos muito as tabelas para representar os dados. Assim fica mais fácil para que seja visualizado. E, finalmente, vamos para uma pergunta de uma interpretação de gráfico aqui, que a pergunta é: qual músculo abaixo possui menor tempo de ativação na fase de apoio durante a passada da corrida? Então, o que nós temos que observar? O primeiro músculo aqui, ó, isquiotibiais, o tamanho dele. O segundo, gastrocnêmio, que está aqui, está representando aqui. O C é a tíbia anterior está a sua representação. O D, o glúteo máximo, e o quadríceps está aqui. Qual que é a pergunta? Menor tempo. Então nós temos que procurar dentro desses daqui qual tem o menor tempo. Então a alternativa melhor é A, B, C, D ou E. Vamos para a nossa resposta. Então nós conseguimos facilmente, observando pelo gráfico, a melhor alternativa é a D, que é o glúteo máximo, que ele tem o menor, fase de apoio é a menor e fase de apoio também é menor. Meu muito obrigado e até uma outra oportunidade.